Mora em casa, em apartamento e tem dificuldade de manter a sua bicicleta limpa? Hoje vamos de dicas simples e práticas para você manter o seu equipamento em dia e, obviamente, não danificar. Para você que não sabe, aqui no Café na Trilha a gente tem um quadro que chama CNT Responde. E essa foi uma das perguntas de uma pessoa. Eu respondi, mas ainda ficaram muitas dúvidas de como realmente fazer isso na prática. Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática o que você pode fazer para manter o seu equipamento, sua bike limpinha e obviamente não danificar a bike. Pedalar com ela suja danifica sim, mas também não é um desespero, você não precisa ficar desesperado, porque a coisa também não acontece de um dia para a noite e tudo mais. Não é porque você pedalou um dia com a bicicleta suja que ela vai estragar. Manter a bicicleta suja sem manutenção desregula a bike, desgasta as partes, corrente, coroa, cassete, que são partes caras e podem ainda manchar a pintura da bicicleta. Então, hoje eu vou mostrar na prática algumas dicas simples que eu realizo para você manter sua bike limpa. Bom, vamos lá. Dica número 1. É importantíssimo que você leve a sua bicicleta para uma revisão e que o mecânico tenha o cuidado de fazer a manutenção de forma preventiva. O que é fazer a manutenção de forma preventiva? A gente tem que lubrificar todos os rolamentos, links, essas partes que tem rolamento, que tem junção, fricção, com um pouquinho mais de graxa. Não é lambança de graxa e também não é graxa de menos. Quando a gente recebe a bicicleta, principalmente quando ela vem novinha, normalmente a bicicleta vem com muito pouca graxa, muito pouca lubrificação. O ideal é o mecânico desmontar a bicicleta toda, colocar um pouquinho mais de graxa, porque essa graxa é que vai proteger a sua bicicleta de poeira, água e outras coisas que podem danificar os seus rolamentos. O que a gente costuma fazer aqui no Café na Trilha, eu já mostrei de diversas formas, é que além de desmontar essas partes principais, a gente tem um cuidado de retirar os rolamentos da bicicleta e ainda aumentar a lubrificação interna do rolamento. E são alguns cuidados que você pode ter de prevenção da sua bicicleta e, obviamente, isso vai facilitar a limpeza dela no dia a dia. Dica número 2, essa eu aprendi logo no começo, quando eu comecei a pedalar, o Paulista me ensinou isso e eu tenho, desde aquela época, já faz alguns anos, esse mesmo pincel. Esse pincel é o meu amigo do dia a dia e é ele que eu utilizo para manter a minha bicicleta limpa. Como que eu faço isso? Quando eu termino um pedal, ou às vezes na noite, que antecede o pedal do dia seguinte, eu vou verificar a minha bicicleta, eu vou preparar o meu equipamento para o pedal do dia seguinte. E aí, se ela está muito empoeirada, esse aqui é o meu companheiro para manter a bicicleta limpa. O que eu faço? Normalmente eu vou nas partes principais da bicicleta, às vezes na caixa de direção, na parte de baixo, aqui onde acumula um pouquinho de sujeira, um pouquinho de lama, e vou tirando. Aqui na suspensão, onde a gente tem um acúmulozinho e pode obviamente arranhar a canela da suspensão, os rolamentos aqui das rodas, sua bike é full suspension, os rolamentos que você vai ter aqui no link traseiro, enfim, onde você puder passar o pincel é interessante. Na parte da pintura, nessa parte da pintura aqui, você pode passar o pincel, mas se tiver com muita areia, muita lama agarrada, toma cuidado porque pode obviamente arranhar a pintura da bicicleta. As minhas bicicletas normalmente têm um protetor aqui embaixo, que a gente coloca, um adesivo protetor, que a gente coloca ali para, se alguma pedra bater, algum galho, proteger a pintura da bicicleta. Então, nessa parte onde tem o adesivo, eu também passo o pincel. Fernando, tem problema eu manter a bicicleta suja nesses pontos? Não. Tá? Aqui não vai fazer diferença nenhuma. Se você tem um pouquinho de lama e não está atrapalhando, você não tem nenhum tipo de fricção
de perna nessas regiões, não tem problema ficar com um pouquinho de sujeira. O único cuidado que você tem que ter é que se você tiver essa sujeira por muito tempo, e se essa sujeira for de, sei lá, alguma coisa de árvore, cocô de cavalo, alguma coisa que você passou na lama, isso pode corroer e manchar a pintura da sua bicicleta. E aí é recomendável que realmente você limpe a bicicleta com água e sabão. Tá? Mas no dia a dia, durante uma semana ou até 15 dias, não tem problema nenhum você ir mantendo essa limpeza simples da bicicleta. Para quem pedala com bike de estrada, é essencial. A minha bike de estrada, ela não vê água por muito tempo. Eu mantenho a bicicleta no dia a dia, basicamente com o pincel e a limpeza básica do grupo, que é a corrente, cassete, coroa, que eu vou explicar para vocês no próximo passo. Então, manutenção preventiva, que é a primeira dica, e a segunda dica, o que você puder tirar de poeira e acúmulo de resíduo com o pincel, vai no dia a dia ali tirando, que vai dar certo. Eu faço isso há anos e eu nunca tive problema com a minha bicicleta. Fernando, fora isso, qual é a terceira dica e o que eu realmente tenho que manter limpo na bicicleta? Onde você não pode vacilar é na relação. Corrente, cassete, coroa, essas partes, quanto mais limpo você manter, mais durabilidade você vai dar a esse equipamento. Porque corrente, cassete está em fricção o tempo todo. E se você tem areia, você tem alguma coisa ali, a areia vai servir como uma lixa. Ela vai realmente desgastar essas partes da bicicleta. Então a minha atenção no dia a dia está obviamente nessa parte, que é mais cara e que pode dar mais dor de cabeça. Mas não se desespere, eu também moro em apartamento e dá para a gente fazer isso de uma forma muito simples. Bom, como vocês sabem, Café na Trilha é reality. Então eu estou com o meu paninho aqui, que vocês estão vendo, do jeito que é, todo sujo, porque eu vou mostrar para vocês exatamente a forma que eu faço. Se a sua corrente não está muito suja, se você já tem o costume de fazer isso no dia a dia, ou já tem o costume de preparar a sua bicicleta antes de pedalar, só um paninho seco como esse aqui, às vezes está um pouquinho sujo de graxa, não tem problema. Você vai botar o pano aqui na corrente e vai girar o pedal para trás com o intuito de tirar essa graxa que está aqui. Por exemplo, essa corrente ela não está limpa, ela está suja, ela tem resíduo, ela tem graxa. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pano aqui, sequinho, sem nada, e vou tentar retirar o acúmulo de sujeira. Ou seja, a areia que tem aqui, que pode acumular e que pode, de certa forma, servir como lixa para danificar o meu equipamento, eu vou tentar tirar com isso aqui. Tá? Então, no dia a dia, no dia normal, só isso aqui já serve. Aí você dá uma atenção maior aqui nas roldanas. Você põe na coroa maior aqui para a roldana ficar mais baixa e te dar mais acesso a isso. E você simplesmente vai segurar a roldana aqui e girar o pé de vela para trás. Então aqui ó, a gente consegue ver que a corrente realmente está suja, ela está com um pouquinho de areia, mas é pouca coisa. Então o que eu faço? Eu já vou na parte mais suja do pano mesmo, sem pena, e vou girando para trás aqui e tentando tirar esse grosso. Ó, vou tentando tirar o grosso. Aqui na roldana a mesma coisa. Ó. Eu não coloquei na coroa maior, mas ela já está me dando acesso. Então, para mostrar para vocês, ó, eu vou pegar um dedo lá atrás, um dedo aqui na frente, vou segurar a roldana, que é justamente onde a corrente passa, e vou girar o pedal para trás, com o intuito de tirar essa borra. Vou pegar na parte limpa do pano aqui para vocês verem. Ó. Segurar aqui e ó. E aí a sujeira começa a sair no pano e não tem problema, tá? O interessante é que você realmente não remova toda a graxa. Remover toda a graxa, tirar a corrente, fazer uma limpeza muito profunda na corrente só vai fazer você gastar mais material. Que material? Lubrificante. A corrente ela tem que estar lubrificada. Então, quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou realmente retirar a corrente, limpar ela toda, botar ela num desengraxante de forma profunda? Na revisão geral da sua bicicleta. Você não precisa fazer isso constantemente. Internamente, é interessante que a corrente se mantenha lubrificada.
que você vai fazer no dia a dia é tirar o excesso de sujeira e você vai fazer uma manutenção de lubrificação, onde, pelo contrário, você vai usar menos lubrificante para manter simplesmente a sua corrente lubrificada. Porque já tem graxa ali. Você só vai acrescentar um pouco mais de graxa. Se você não fizer essa limpeza direito, ou se você botar muito lubrificante, você vai começar a ver a formação de muita borra aqui na rodana. Isso ali serve para você saber se você está colocando muito lubrificante ou não. Ou principalmente para saber se já está na hora de você levar a bike para manutenção e para uma remoção mais profunda dessa sujeira que está ali. Fernando, eu vacilei. Eu não faço isso no dia a dia, eu sou meio preguiçoso, eu esqueço de fazer, ou eu combino um pedal e no dia seguinte eu resolvi ir com outra bicicleta e o trem acumulou, infelizmente eu não segui do jeito, eu não tenho a disciplina de fazer esse negócio aí do jeito que você falou, no dia a dia, constantemente. O que eu faço? Aí é legal você ter um desengraxante na sua casa. Eu tenho esse aqui que eu já indiquei, eu uso ele por muito tempo. Inclusive o pessoal da Exapa me mandou outro desengraxante, mas eu gosto desse aqui. Tá? E eu pedi para eles me enviarem esse aqui, que é o que eu uso há muito tempo. Tá aqui, é meu, é de uso, por isso que vocês estão vendo o negócio todo zoado aqui, porque realmente esse é o desengraxante que eu gosto de usar. Tá? Então na sua casa você também pode fazer essa remoção. Você vai pegar um desengraxante como esse, eu aconselho você pegar um pano e botar no chão. Aqui ela está no cavalete, mas normalmente em casa eu faço no chão mesmo. Aí você coloca um pano no chão para, se pingar lubrificante, o desengraxante, ele vai pingar com graxa. E aí pode manchar o seu chão. Você já pega um panozinho velho, coloca ali embaixo para você fazer isso. Se você não quiser sujar um pano, coloca um balde, uma lata de sorvete, qualquer coisa que você não tem problema, você já botou ali, já pode sujar e você mantém isso no seu dia a dia. Aqui eu vou explicar, a gente está no estúdio, então eu vou explicar o que normalmente eu faço. Você vai chegar aqui na roldana, principalmente, e vai jogar o desengraxante. Tá? Você vai jogar esse desengraxante aqui, tira o excesso e deixa ele agir. Deixa ele agir. Você vai fazer isso nas duas roldanas e deixa agir. Tá? Fernando, está muito sujo. De que forma que eu posso remover essa graxa da minha bicicleta? Você continua jogando o desengraxante aqui e roda o pedal para trás. Para quê? Para você passar o desengraxante em toda a corrente e deixa agir. Deixa agir por uns 5 minutos ali, que o próprio desengraxante vai começar a soltar a graxa da sua corrente. Tá? Mas se você não quer usar tanto lubrificante e ficar jogando na corrente para também não fazer sujeira, o que você pode fazer é jogar o lubrificante no próprio pano, você umedece o pano com lubrificante e aí você faz a mesma coisa, você encosta ele aqui na sua corrente e faz a limpeza. Dessa forma você também consegue remover bastante sujeira, principalmente aquela sujeira mais grossa, e ainda mantém a corrente um pouquinho lubrificada. E aí você só precisa fazer a limpeza para tirar o excesso de desengraxante. Lubrificante não, desengraxante. Vou me antecipar e vou fazer um CNT Responde já. Pode usar WD-40? WD-40? Cara, então, o WD-40, na verdade, ele é utilizado para limpeza. Tá? Existe produto do WD-40 que pode sim, você pode utilizar, mas na dúvida eu prefiro produtos específicos para cada coisa. O WD-40 é utilizado para lubrificação de algumas partes, para evitar fricção, não exatamente lubrificação. É utilizado para limpeza de vários materiais e componentes, inclusive motor de carro, e eu tenho certeza que não vai danificar o seu equipamento aqui, tá? Mas na dúvida, porque eu não sei como é essa questão do WD-40 em conjunto com outros químicos ou com a própria química da corrente, né? Toda corrente, todo material aqui ele tem uma proteção. Eu desconheço como que é a reação do WD-40 aqui, então eu aconselho utilizar produtos próprios. Óleo diesel é a mesma coisa. O óleo diesel muita gente utiliza como desengraxante, mas ele é extremamente agressivo. Vai desengraxar? Vai, mas é agressivo. Isso pode danificar ao longo do tempo
as suas peças, os seus componentes, inclusive pode manchar os seus componentes. De que forma você pode remover o desengraxante da sua corrente? O ideal é que você jogue água, tá? E se possível água e uma buchinha com sabão para remover aquele excesso. Se você não quiser fazer isso, e já que a gente está falando de dicas práticas, principalmente para quem mora em apartamento, eu aconselho a compra de um acessório como esse aqui. Esse aqui é da Finish Line também, porque eles me mandaram tudo junto, vocês vão encontrar aí diversos no mercado. Esse é o do meu uso, está todo cagado aqui também, todo sujo, porque eu faço isso que eu estou falando para vocês. Simplesmente é uma pecinha que você tira, aqui já tem a escovinha, então todo ele tem escovinha, tá? De diversas formas, escova, aqui é um plástico justamente para ter mais atrito com a corrente. Isso aqui você vai encaixar na corrente da sua bicicleta. Então aqui, ó, você vai encaixar na corrente da bicicleta, ó. Encaixei e fechei, tá? O que vai ter aqui dentro? Pode ter água e sabão. Já que você já jogou o desengraxante na corrente inteira, apenas com água e sabão, você vai ver que tem um nívelzinho. Eu não estou fazendo aqui para não fazer lambança no estúdio, tá? Mas apenas com água e sabão você vai fazer essa limpeza, tá? Aqui está bem seco. O ideal é que com água e sabão ele gira melhor, tá? Aqui não está tão estável porque a bicicleta está no cavalete, mas basicamente vocês vão fazer isso, tá? O que ele vai fazer? Ele vai remover o desengraxante que está ali e vai ficar uma água com desengraxante, água e sabão aqui. Normalmente na sua casa você vai ver que como a gente está molhando a corrente toda, isso aqui vai começar a pingar. Então vai sujar o seu chão. Se você não quer que suje o chão, proteja, tá? Aí tem que ser um pano mesmo, porque normalmente pinga em toda a extensão aqui da corrente, vai pingar no chão lá. Ou você deixa molhar o chão e depois você simplesmente limpa tudo, não deixa secar, porque se você deixar secar é graxa, e graxa mancha, tá? Vai ficar aquele negócio preto e tudo mais. Isso é basicamente o que eu faço no dia a dia para manter a bicicleta limpa. Feito isso, você só tem que tirar o excesso, ou seja, você volta com o paninho mais seco e tira o excesso de água, desengraxante e sujeira que tem ali na sua corrente. Tá? Simplesmente para você poder lubrificar ela. Você não vai lubrificar a corrente logo após você limpá-la. Tá? O ideal é que você espere. Se você está fazendo isso de manhã, espera para lubrificar à noite. Não lubrifique a corrente antes de sair para o pedal também. Isso é um erro, porque o lubrificante ele demora para secar. E se você sair de casa com lubrificante ainda úmido, molhado, principalmente o lubrificante de cera, não vai adiantar nada. Porque a partir do momento que começar a captar sujeira de asfalto, poeira de estradão, qualquer coisa, vai grudar no lubrificante. Ou seja, o lubrificante que é seco, ele vai virar uma borra, porque vai absorver aquilo tudo e sua corrente vai ficar toda, desculpa o termo, cagada. Então, passe o lubrificante, tire o excesso. Não pode passar o lubrificante com a corrente molhada. Você vai perder a propriedade do lubrificante, não importa qual é o tipo de lubrificante que você está utilizando. E não pode pedalar com a bicicleta com lubrificante. Salvo alguns tipos de lubrificante, por exemplo, tem um lubrificante da Solives que não tem problema, que você pode fazer isso. Tem um lubrificante mais úmido que também não tem problema, você pode fazer isso. E se você tiver, por exemplo, em provas e tudo mais, aí é uma situação extrema. É uma situação que normalmente a gente abre mão de um desgaste de equipamento para manter a corrente lubrificada por mais tempo. Por quê? Por exemplo, estou no Brasil Ride, está chovendo, está tudo muito extremo, está tudo muito ruim. Cara, a gente tem que manter a corrente lubrificada, não importa, não vai secar. A gente tem que manter o negócio ali lubrificado, porque vai começar a acumular um monte de coisa. Se a gente não fizer isso, vai ficar, pelo contrário, muito seco, porque a areia, o atrito vai limpar a corrente, vai lixar a corrente. Nessa lixação da corrente vai sair tudo, vai sair lubrificante, vai sair todo tipo de proteção, enfim, a corrente fica realmente lisa, como se tivesse pegado uma lixa e lixado a corrente. Então, nesses casos extremos, a gente abre mão dessas
questões que eu estou explicando para você aqui, e o nosso objetivo nessas situações é manter o equipamento lubrificado. Nem que a gente tenha que parar mais vezes para completar o lubrificante ali, tá? Isso são casos extremos. No dia a dia, faz o que eu estou te falando. Lubrifica ela com a corrente seca, espere secar para você usar. Vai durar mais, vai sujar menos e vai facilitar a sua vida no dia a dia. Espero ter ajudado. Se você faz mais alguma coisa, comenta aí, ajuda a galera que tem o mesmo problema que eu, o mesmo problema que você, para manter a bicicleta limpinha no dia a dia. Vamos que vamos!